Eu vou falar agora com a Valéria Guimarães, que está com a gente por Skype. A Valéria que foi curada do coronavírus, não é isso, Valéria? Você é psicóloga e foi curada do coronavírus. Olá, boa noite. Isso mesmo, Bispo. Eu sou estudante de psicologia e eu estou curada, né? Eu fui diagnosticada com a Covid. Eu acredito que eu contraí no bairro onde eu trabalho. Foi bem no início, né, do contágio, ali no bairro da Vila Olímpia. Algumas pessoas lá também foram diagnosticadas, né? E o sintoma, eu acredito que eu tive todos os sintomas, né? Começou primeiro com uma leve dor na garganta, nariz escorrendo, e aí começou as dores no corpo. Só que eu nunca imaginei que poderia ser o coronavírus, né? Nunca nem passou pela minha cabeça. Isso começou numa terça-feira, dores no corpo, depois veio a febre, dor de cabeça. Só que a gente nunca acredita que vai acontecer conosco, né? E na sexta-feira de madrugada, eu comecei a ter falta de ar. E eu achei muito estranho, porque eu nunca tive falta de ar. E no sábado de manhã, eu orei, pedi muita direção a Deus. E eu senti paz, que a coisa certa a se fazer era eu ir ao pronto-socorro. Chegando lá, eu fui muito bem atendida, examinada, e ao todo tempo o médico ele tentava me acalmar, né? Até o médico estava com medo de chegar próximo a mim e ele ficou: se acalma, você não entra num grupo de risco, não vai acontecer nada, não fique ansiosa, não tenha medo, em breve você estará bem. E ele me prescreveu a dipirona, né? Inalação todos os dias. Pediu para mim estar fazendo um teste em relação à falta de ar, né? Que é respirar fundo, prender a respiração. Se eu não conseguisse contar até 10, era para mim ir ao pronto-socorro novamente. E ele me orientou dessa forma e me deu um atestado, né? Pediu para mim informar a empresa que eu estava afastada por 14 dias e pediu meu isolamento total, né? Na hora, assim, eu fiquei um pouco em choque, não acreditei que eu estava passando por aquilo. E foi assim que eu fui diagnosticada. Uhum. Então, você já passou os 14 dias. Quais foram os sintomas mais graves que você teve? De início, eu tive a dor de cabeça, muita dor no corpo. Tive 1 a 2 dias com febre. E o mais intenso, que demorou mais de sair, foi a falta de ar e a dor nas costas, né? Aquela incomodação o dia inteiro com a falta de ar. Na hora que eu recebi o diagnóstico, demorou um pouquinho para a ficha cair e começou a surgir, assim, em volta da minha cabeça, pensamentos, por que você está com isso? O que as pessoas vão pensar de você? Cadê o seu Deus, a sua fé? E por mais que o meu exterior eu não estava muito bem, em todo instante dentro de mim havia uma paz, né? Eu tive paz diante daquela situação, né? O mundo praticamente sendo destruído por esse vírus e dentro de mim eu tive paz. E aí eu tive que manter o isolamento total, né? Por 14 dias. Para mim, foi uma experiência muito boa, esse isolamento, que foi aonde eu me apeguei mais com Deus e tive todo o apoio da igreja, né? Porque pensa, eu imagino que quem está passando por isso, eu acho que esse é o medo das pessoas, além da pressão, né, que o mundo todo está tendo, a pressão psicológica, querendo ou não, a gente fica com medo baixo, desespero, e foi muito importante nesses dias, Bispo, o trabalho da igreja, né, as reuniões online. Eu acompanhava todos os dias, tinha dias que eu acompanhava 3 reuniões, né, consagrava água, aí teve a consagração do azeite, a participação da Santa Ceia, e foi muito importante para mim, né, nesse momento, eu estar ali apegada com Deus, né, na palavra dele, não dando lugar para o medo, para as dúvidas. Teve um dia que eu lembro que eu liguei um noticiário
e tinha a informação que um jovem de 26 anos, ele tinha falecido e não tinha nenhum problema de saúde, né? Aí eu falei, nossa, não acredito nisso, vou desligar. E desliguei, né? E já coloquei no canal da igreja, porque toda hora é assim, uma notícia nova, a gente fica porque desesperado, ninguém morre de mais nada hoje em dia, no Brasil nem no mundo, só se morre de coronavírus. Não tem mais notícia de morte nenhuma, já percebeu? Ninguém morre de nada mais, só de coronavírus. E aí, na reportagem assim, que eu ouvi por longe, estava falando que ele era um jovem de 26 anos e ele não tinha nenhum problema de saúde e tinha falecido e que o maior sintoma dele tinha sido a falta de ar. E eu falei, tá amarrado, não vou alimentar isso, porque assim, eu acredito que o maior sintoma que a gente possa ter é o medo. Foi até o que o médico disse para mim, né? Ele a todo instante tentou me acalmar e eu falei, doutor, eu tô calma. Ele, não, mas fica calma. Eu falei, sim, eu tô calma. Ele, não se desespere, você vai ficar bem. Tem vírus gripal que é mais perigoso do que o coronavírus. E assim, nesse isolamento total, eu optei por não expor para ninguém também, né? O médico falou que era importante eu falar só para quem eu tive contato, então eu informei as pessoas que eu tive contato, falei para minha mãe e até falei para ela que eu não queria que os outros familiares ficassem sabendo, para ninguém ficar preocupado. Eu já imaginei um monte de gente me ligando, me mandando mensagem. Eu falei, não, eu preciso passar esse momento, eu e Deus, né? Porque assim, por mais que é importante o apoio da família, nenhuma mensagem iria mudar a minha situação ou me ajudar. Só Deus podia me ajudar naquele momento e dar paz, né? Uhum. É isso mesmo. O medo, ele é tão real, né, causado pela palavra, que por causa do que as pessoas estão ouvindo e assistindo, elas se tossirem ou espirrarem, elas já ficam preocupadas. Será que eu estou com coronavírus? Assim, quando eu voltei do hospital, eu chamei o Uber, né? E aí ele falou assim, moça, por que você tá voltando do hospital? O que você... Eu falei, não, eu acabei de ser diagnosticada com a Covid. Ele veio morrendo de medo. E o outro que eu fui, ele chegou ao ponto de pedir a minha senha do cartão e falou assim, seria possível a senhora me dar a sua senha? Porque eu não posso correr esse risco, moça, você nem tá preocupada. E eu falei assim, aí eu falei para ele que eu não tenho medo de morrer, né? Se eu morresse, eu estaria salva, né? E eu falei, moço, calma. E ele veio a todo tempo, bispo, com medo de mim. Ele nem olhava para trás. Ele pediu a senha do meu cartão para mim não encostar na maquininha. Então, assim, é muito medo, muito desespero, assim, muitas pessoas desesperadas. O vírus está aí, ele é real. A gente tem que ter a sabedoria para saber enfrentar isso, né? Eu fico imaginando quantas pessoas vão sair com traumas, né? Quantas pessoas vai ter a depressão, quanto vai afetar a saúde mental das pessoas. Então, assim, por experiência própria, pela minha saúde mental, eu não acompanhei certos noticiários, porque só ligava a TV, dá mais pavor, mais desespero. Eu fui inteligente e naquele momento eu investi na minha fé, naquilo que eu acredito, naquilo que eu creio, né? Que Deus estava ali comigo. Assim como ele não livrou Daniel da cova dos leões, ele livrou Daniel lá dentro, eu iria ser livre. E que se chegasse o meu momento, talvez eu partir por conta desse vírus, que eu iria partir daqui para melhor, né? Eu estaria salva. Uhum. E essa foi a minha experiência. Independente, né? Como alguém disse, o cristão, a pessoa que está salva e tiver que entrar no hospital por coronavírus ou por outra razão, ele sabe de uma coisa: se ele sair pela porta da frente, ele sai ganhando. Se ele sair pela porta dos fundos, ele sai ganhando também. Morrendo ou vivendo, a gente sempre sai ganhando. Mas essa é a certeza.
Então, você assistia às reuniões online? Qual canal que normalmente você usa para assistir os cultos No em canal casa? 21, no canal 21, né? Na Record também acompanhava os programas na madrugada. Nas redes sociais, as lives, a meditação com o God Liud. E eu peguei um caderno, anotava tudo, porque assim, depois eu falei, nesse meu isolamento, eu vou rever o que Deus quis falar comigo, né? Nesses 14 dias. E era tão forte que, às vezes, o que eu ouvia numa meditação era o mesmo que falava em outra reunião, que eu lia na Bíblia. E assim, eu consegui juntar tudo e entender o que Deus queria de mim, o que Deus estava querendo falar comigo, assim, por conta da correria do dia a dia, do trabalho, da faculdade, às vezes eu não estava investindo muito na minha comunhão com ele, né? Então, assim, foi muito bom para mim, assim, eu cresci como pessoa, eu aprendi, né? Eu vi que realmente a gente não está imune a contrair, a gente não está imune a enfrentar a crise. Infelizmente, a gente não está imune. Esse é um pensamento falho, um tanto imaturo, de alguns cristãos que dizem assim, não, eu não posso pegar vírus, eu não vou pegar vírus porque Deus é comigo. Tá bom, você tem fé que você não vai pegar, amém. Mas saiba de uma coisa, você é de carne e osso, nós estamos vivendo em um mundo físico. E assim como todo cristão pega gripe, todo cristão, pastor, religioso, ateu, quem for, a gripe é uma coisa comum da vida, não é? O problema é você não se entregar ao medo. O problema é você não ficar se deixando levar por pensamentos ruins que vão levar você a atitudes temerosas que vão causar o seu quadro a piorar. É isso que é importante. Então, se pegar, se não pegar, é o que você falou. Deus, muitas vezes, não nos livra da cova dos leões. Ele nos livra dos leões, lá dentro da cova. Ele nos permite ir dentro da cova. Então, não importa. Você foi dentro da cova e voltou, os leões ficaram lá mansinhos. Tá bom? Verdade. Bom, muito obrigado, então. E assim, eu só queria ressaltar uma coisa rápida, que eu digo assim, que esse foi o segundo momento difícil da minha vida assim que eu enfrentei. O primeiro foi quando eu cheguei na igreja e as portas estavam abertas, eu cheguei com a minha vida toda destruída, sofria muito. E agora, esse foi o segundo momento que eu enfrentei, e eu louvo e agradeço a Deus por ter tido a oportunidade de estar acompanhando esses cultos. Hoje está disponível para todo mundo que quiser as reuniões online, né, Bispo? Porque eu acredito que é muito importante, porque a mão de Deus alcança onde a medicina, onde ninguém alcança. Então é muito importante a gente, nesse momento, investir na nossa vida com Deus, voltasse para Deus. É nisso que eu acredito.